Família Manaim, muito bom dia! Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo tem sido relevante para você, para a sua família, peço muito gentilmente que você curta, compartilhe e comente. E se você não é inscrito em nosso canal, que você o faça. Isso nos ajuda a levar a mensagem de Cristo um pouco mais adiante, a atingir mais pessoas. A reflexão de hoje tem o tema tempo e propósito. Duas questões que afligem o ser humano. Nós temos muita dificuldade em lidar com o tempo, em especial o tempo futuro. Isso nos gera ansiedade, isso nos gera algumas vezes doença, isso somatiza questões de sono, isso nos faz perder o sono, isso nos faz gerar planejamento em cima de planejamento, porque nós queremos ter, na verdade, o controle do futuro. E uma outra situação que nos aflige é compreender o propósito de Deus. Muitas vezes o Senhor nos fala claramente que tem um propósito, que tem uma promessa, que tem uma profecia, e algumas vezes Ele não fala. Às vezes Ele apenas nos lança e vai nos conduzindo num processo de amadurecimento, de aprendizado, e a gente não consegue compreender o propósito. Lembro muito bem uma vez quando estava passando um momento profissional complicado e busquei uma orientação com a pastora Raquel, e eu disse: eu só queria entender, pastora. Ela disse: não é sobre você entender, é sobre você crer. Isso foi duro, mas é um alento que eu levo para a minha vida até hoje. E muitas vezes nós queremos entender como se o Senhor tivesse uma obrigação comigo e com você de deixar um roteiro de como Ele vai agir, um procedimento padrão ou um mapa, um fluxo. Não, eu vou fazer isso. E não ficou revelado para mim nem para você essa situação. E nesse contexto de tempo e propósito, eu queria refletir com você hoje na vida de José do Egito. Talvez um dos exemplos mais emblemáticos na palavra de Deus sobre essa questão de ter um propósito lindo, mas que teve que passar, ser forjado no tempo. Eu queria ler inicialmente Gênesis 37. Vamos ler a partir do verso de número 6, o início da história de José do Egito. Diz assim a sagrada palavra de Deus: ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E os odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. E esse sonho, esse propósito norteou a vida de José, mas o processo foi muito duro. Ainda muito jovem, um adolescente, ele é vendido como escravo ao Egito, e ali ele fica na casa de Potifar, prospera, o Senhor era com ele naquele momento, mas ele sofre um duro golpe, um golpe de calúnia, onde ele é acusado de uma tentativa de estupro falsa, e com isso ele é preso e passa a ficar na prisão também, mas ainda assim nesse contexto de cárcere, a palavra de Deus que ainda diz que o Senhor era com José, que o Senhor o prosperava, e ele se torna líder naquela prisão com toda a confiança, e o Senhor dá um dom específico de interpretação de sonho. E através desse sonho específico, aquele prisioneiro chega um momento que ele está frente a frente com o faraó, e com humildade ele diz: eu não tenho capacidade de interpretar nada, mas o meu Deus tem capacidade de revelar o que está oculto. E o Senhor revela a José, e José fala dos 7 anos de escassez e dos 7 anos de provisão, e o momento mais fantástico da história de uma carreira profissional ocorre ali. Ele sai instantaneamente de escravo a governador do Egito, mas não era um governador como nós entendemos aqui em estados como do Brasil. Ele foi alçado a um patamar de primeiro-ministro, onde ele tinha poder e autoridade sobre todo o Egito. E a vida segue, a história segue, e chega um momento que a fome assola todo mundo, e o povo judeu, o povo começa a buscar alimento no Egito, inclusive os seus irmãos. E olha o que diz a sagrada palavra de Deus. Gênesis 42,
verso de número 6. José era governador do Egito e ele era que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Lembra do sonho, do feixe de José em pé e os feixes dos irmãos curvados? Ali se passou aproximadamente uns 15 anos e ali o propósito de Deus se cumpria e os irmãos se curvavam. Mas o propósito de Deus era muito mais do que uma relação de sujeição de uns irmãos a outro. Na verdade, foi através de José que toda a geração, a linhagem de Abraão, de Isaac e nesse momento de Jacó, teve como subsistir para dar origem ao povo de Deus. E muitas vezes nós não compreendemos o tempo e continuaremos sem compreender. Muitas vezes o Senhor não nos revela o propósito, algumas vezes Ele revela, mas o nosso papel é confiar nesse Deus e que nós possamos aprender com a história de José, um homem que perseverou e venceu o teste do tempo e alcançou ao propósito que o Senhor tinha desenhado, não para ele, mas para uma completa nação que se tornou o povo de Deus, o povo de Israel no futuro. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te revele propósitos escondidos e se não revelar, que lhe brote fé no meu e no seu coração, para que a gente consiga seguir firme em obediência, sabendo que Ele nos ama, sabendo que os seus planos são maiores e melhores do que os nossos. Forte abraço, fica com Deus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.